Palavra de vida para a sua vida, os 2 momentos mais perigosos para o cristão. Pelo menos no meu ponto de vista, irmãos, como cristãos precisamos vigiar em todo o tempo para não sermos vencidos pelo mal. E eu separei 2 momentos que eu considero os mais perigosos na vida de um cristão. E o primeiro momento mais perigoso na vida de um cristão é esse aqui, ó, o depois da vitória. Irmãos, temos que ter muito cuidado com depois da vitória. Tem pessoas que depois da bênção, depois da vitória, param de vigiar, param de orar, param de manter uma frequência espiritual de busca e entrega. Tem uns que até perdem, irmãos, a humanidade. Outros até deixam de depender de Deus, achando que a vitória foi fruto do seu próprio braço, da sua própria forças. Irmãos, eu já vi pessoas mudarem para pior depois que a porta de emprego se abriu na vida dele, depois da promoção que recebeu no trabalho, depois do carro, depois da casa e por aí vai. Então, muito cuidado, que Deus te dê discernimento para administrar as suas vitórias, suas conquistas, que haja muita conquista sobre a sua vida, mas sejam cada uma delas administrada pelo céu. Deus não te deu nada para te fazer melhor do que ninguém. Deus não te deu nada para disputar com ninguém. E Deus não te deu nada para tomar o lugar dele na sua vida. Tudo que vem dele para suas mãos é para a glória dele e não nossa, e não sua, e não nossa. E o segundo momento mais perigoso na vida de um cristão é quando ele está sozinho. Irmãos, não tenha dúvida de que o inimigo sabe usar o momento em que nós estamos, humanamente falando, sozinhos. E ele usa esse momento contra nós. Muito cuidado quando você estiver só. O ideal é estar sempre bem acompanhado do seu cônjuge. Mas nós sabemos, irmãos, que nem sempre isso é possível. Mas quando não estiver na companhia do seu cônjuge, alguns critérios de vigilância precisam ser tomados. Como, por exemplo, não dê carona. Está sozinho? Não dê carona para ninguém do sexo oposto. Está sozinho? Não visite. Está sozinha? Não visite a casa de pessoas que seus respectivos cônjuges não estejam lá. Está sozinho? Está sozinha? Muito cuidado com as redes sociais, com a internet, quando você está sozinho, sozinha. Não seja uma pessoa que pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo. Vigia. Jesus estava sozinho no deserto, mas mesmo assim ele manteve a integridade, a espiritualidade em dia. Já o rei Davi estava sozinho no palácio e cometeu o pecado de adultério. Então fica a dica, depois da vitória, vigie. E quando estiver sozinho, sozinha, vigie. E por falar em vigilância, por falar em vitória, ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, proteja-nos, ó Deus, de todo mal. Blinda, Senhor, nossa vida, nossa mente. Que depois da vitória, Pai, venhamos ser, Pai querido, mais humildes ainda. Que depois da vitória, venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, vigiar mais ainda. Que depois da vitória, venhamos descer mais ainda. Mas que jamais, ó Deus, depois da vitória, a soberba venha tomar o nosso coração. Jamais deixe, Pai, que depois da vitória, venhamos se esquecer, Pai querido, a origem da nossa bênção. A origem, Pai querido, da nossa vitória, que veio do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, e quando estivermos sozinhos, humanamente falando, Pai querido, venhamos lembrar que nós temos um Deus que está conosco e venhamos honrar a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Mas nos ajude a vigiar quanto a esses
pontos mais perigosos na vida de um cristão. Palavra de vida para a sua vida. Deus tem uma direção durante a sua noite. Irmãos, lá em Mateus, capítulo de número 2, a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. E eu quero meditar com você na parte em que os sábios do Oriente seguem a estrela que apontava o local exato do nascimento de Jesus. Durante a noite e a quilômetros de distância, aqueles sábios, irmãos, estavam sendo guiados por Deus. Eles estavam indo na direção de Deus. Deus estava aprovando cada passo deles, indo também na direção deles, através de um sinal, através de uma direção do céu. Em todo o tempo em que eles precisaram, não faltou direção, porque Deus está conosco, irmãos, assinando embaixo sempre que nós colocamos Ele nos nossos propósitos. Deus sempre vai ter uma direção para a nossa vida, principalmente durante a nossa noite. A Bíblia diz que depois que Israel pisou no deserto, saiu do Egito e pisou no deserto, uma coluna de fogo guiava o povo de Deus durante a noite e uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus durante o dia, seja de dia ou seja de noite. Creia que seus olhos verão se cumprir todas as promessas de Deus para a sua vida. O céu sempre vai enviar sinais de direção, sinais de socorro. E essa estrela era um sinal da presença de Deus ao lado de seus filhos, porque Ele é a luz que caminha à frente do seu povo como um guia a nos guiar nessa terra. E se Deus permitir o choro durar uma noite, com certeza é porque Ele está preparando uma festa, uma alegria que virá ao amanhecer. Mas Deus sempre terá uma direção, uma saída para nossas vidas. Então, nunca deixe de buscar em Deus uma direção para todos os momentos da sua vida. Jamais deixe de incluir Deus nos seus propósitos. E mesmo que a vida pareça perder o sentido por causa dos problemas, mesmo que a vida às vezes pareça cair em pedaços, parece que não tem jeito devido a alguns problemas sem fim, que parecem não ter fim, Deus terá uma direção durante a noite para sua vida. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais essa vitória que o Senhor nos concede. E eu sei, Pai querido, que durante a nossa noite nós não estamos sozinhos. Tem um céu que nos ilumina, tem um céu que nos guia, tem um céu que nos mostra, tem um céu que nos direciona para o lado correto. Purifica o nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos para vermos, Senhor, a direção que o Senhor está nos enviando. Abra os nossos olhos para vermos, Senhor, a direção que o Senhor está exigindo, ó Pai querido, de nós. Pai, em nome de Jesus, não adianta velocidade se não tem direção. Não adianta estar em alta velocidade achando que estamos prosperando, mas indo para a direção errada. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, a direção correta, concreta, certa do céu para nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Palavra de vida para a sua vida. 3 lições que eu aprendo sobre a crise. Irmãos, a crise é um pico dramático em uma determinada área da nossa vida. A vida, irmãos, é feita de altos e baixos, de momentos bons e de momentos ruins. Logo, irmãos, cedo ou tarde, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de fartura, como também a passar por momentos de dificuldade. E eu aprendo, irmãos, 3 lições que eu quero compartilhar com você sobre a crise. A primeira lição é que existe vida depois da crise.
Irmãos, a crise não leva tudo. Sempre sobra alguma coisa. Nos dias de Jó, sobrou um caco de telha. Nos dias da viúva de Reis, capítulo 4, sobrou uma vasilha com um pouco de azeite. E é a partir daquilo que sobra que Deus começa uma virada na nossa vida e nos mostra que existe vida depois da crise. E já que sempre sobra algo para recomeçarmos, Jesus sempre vai ficar do nosso lado até o final. Sabe por quê? Pode ir tudo, mas Jesus fica. Aleluia! Jesus é aquele que sobra, que sobrou do nosso lado. Por isso eu te convido a deixar a bagagem extra da preocupação excessiva e dormir o sono dos justos na paz do Senhor Jesus. Segunda lição que eu aprendo sobre a crise é que a crise é um aprendizado para a nossa vida. Irmãos, na vida do cristão não existe maldição. Creia nessa palavra, porque ela é verdadeira. Não existe acaso. Tudo que vem sobre nossas vidas ou é bênção ou é lição, ou é bênção ou é aula, ou é aprendizado para a nossa vida. Independentemente do que você esteja passando, colha cada lição desse processo e você sairá mais forte depois de tudo isso passar. É bem verdade que nem todas as coisas que acontecem na nossa vida são bênção, é verdade. Mas podemos tirar lições valiosas de tudo, porque não é bênção, mas é lição para a nossa vida. E não tenha medo, irmão, de enfrentar uma tempestade, porque no final você sairá mais forte, porque quem está contigo é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. E a terceira e última lição que eu aprendo sobre a crise é que Deus está conosco no meio da crise. Ele não nos abandona. Às vezes, por causa do tamanho das ondas ou da gravidade do problema, é desafiador demais continuar acreditando que Deus está conosco. Mas desconfie, irmão, de todo pensamento que dizem que Deus não está com você. Nós temos que desconfiar dos nossos pensamentos. Não é acreditar em todo pensamento que vem na sua cabeça, não. Porque isso é inconcebível durante a crise. Deus não está com você é algo inconcebível. Olha o que está escrito lá no Salmo 121, versículo 3. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormirá o guarda de Israel. Irmãos, às vezes temos a sensação de que Deus está dormindo. Às vezes parece que Deus não está atento aos dramas da nossa vida. Mas fuja desse sentimento em nome de Jesus, porque isso não é sentimento de fé. É um sentimento que quer te levar para o abismo. Porque isso gera uma grande angústia dentro da nossa alma e ocupa o lugar da nossa fé, ele rouba o lugar da nossa fé. Deus está conosco sim no olho do furacão, Deus está conosco até quando ninguém pode estar. Então siga em frente, porque a crise não é maior do que o seu Deus. Deus está contigo no meio da crise. Ore comigo nessa hora, amado Deus eterno Pai. A crise, ó Deus querido, não pode afastar a tua presença. Na crise, Senhor, nós precisamos aprender as lições. Na crise, Deus querido, nem tudo se vai, porque sempre fica algo. E esse algo que fica é valioso, porque a tua presença é Jesus que fica conosco quando tudo ou todos os recursos vão embora. Pai, em nome de Jesus, nos dê fé para crer em todo tempo no Senhor. Compartilhe essa mensagem com 3 pessoas. Alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Essa crise vai ser superada em nome de Jesus.